favor, André. Doutor Marcelo, como um profissional, um técnico com o seu conhecimento nessa área que o senhor atua, recebe declarações do tipo: há exagero nas providências tomadas para conter o contágio pelo novo coronavírus, não seria necessário todo esse confinamento, restrição de circulação de pessoas, desse jeito, lá para frente, a economia vai se ressentir de tal maneira que todos perceberão o equívoco nos dias correntes. Como é que o senhor vê declarações desse tipo que tentam desacreditar o conhecimento que o senhor representa? André, boa noite. Essa é uma pergunta muito difícil, porque essa é uma doença nova, uma doença que tem um potencial epidêmico e pandêmico já demonstrado, mas que nós precisamos trazer em perspectiva com outros agravos do mundo e outras situações com as quais nós já nos acostumamos e que não geram essas medidas extremas de contenção. Ainda em relação ao coronavírus, existem estratégias de supressão e de contenção que são diferenciadas. Eu, pessoalmente, acredito que nem sempre as medidas que foram adotadas em alguns países com sucesso relativo, e de novo, nós não temos bases concretas para medir com precisão a efetividade dessas medidas de contenção. Mas nem sempre essas medidas poderão trazer o mesmo resultado em outros cenários epidemiológicos e sociodemográficos. Então, eu recomendaria muita cautela e tenho, sim, muita preocupação com a consequência econômica, por um motivo muito simples. Se nós adotamos essa medida de lockdown, de proibir a circulação de pessoas, fechar todo o comércio, proibir circulações de transportes comunitários entre municípios, entre estados, bloqueamos toda a economia. A epidemia, uma vez que se instala numa população, ela vai fazer o maior número de casos possível sempre. E isso é decorrente de uma característica do agente que provoca a epidemia e do comportamento natural da população. Quando nós artificialmente contemos o ímpeto de uma epidemia através dessas medidas de isolamento extremos, nós retardamos a curva epidêmica, mas quando relaxarmos essas medidas, ela vai voltar. A curva epidêmica vai voltar. Nós estamos vendo na China a reintrodução da transmissão local, que obviamente não vai seguir o mesmo ritmo do original, porque todos já sabem o que acontece e o que precisa ser feito. A pergunta é: quanto tempo a população, uma população como a nossa, aguenta medidas restritivas e de impacto econômico tão pronunciado como a que nós estamos tendo? Só para lembrar, no dia 3 de janeiro desse ano, a Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, estava perto de 120 mil pontos. Hoje fechou em 58 mil pontos. Isso não é uma perda de riqueza abstrata. Isso implica perda de emprego, perda de renda, isso já foi explorado por vocês, dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores que não têm sequer conta em banco. Como vamos fazer isso? Doutor Marcelo, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais essa situação aqui no Em Pauta. Um grande abraço, boa noite para o senhor.